Deus. Irmãos, vamos abrir em Lucas capítulo 21. Hoje também é o nosso culto de primícias, tá? É o nosso culto de primícias. Todo primeiro domingo do mês é um culto de primícias e também é o culto de ceia. Você sabia que Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele foi a primícia dos que hão de ressuscitar. Como é que é isso, pastor? É porque, olha só isso aqui. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também, um dia nós havemos de morrer fisicamente, né? E já morremos para o mundo, nascemos para Deus, mas nós também havemos de ressuscitar. Então Jesus é a primícia dos que hão de ressurgir ainda. Então nós queremos falar hoje sobre esta área da primícia, tá? Nós vamos falar sobre oferta, tá? Hoje o nosso tema é generosidade com liberalidade. Diga assim comigo: generosidade com liberalidade. Eu quero agradecer o irmão Carlos, que já está ali no telão, já vai sair aqui, tá? Glória a Deus pela vida do Carlos, que já está acompanhando. O menino é rápido. Então, generosidade com liberalidade. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, eu vejo pelos olhos da fé que você é muito generoso, e você também é uma pessoa que anda em liberalidade com a obra de Deus. Você é uma bênção. Diga para ele que é verdade isso. Oh glória. Vamos abrir em Lucas 21, tá? Vai acompanhando aí, tá bom? Isso. Fique esperto, irmão Carlos, que eu não vou mais falar, e aqui eu vou pregar rápido, tá bom? Lucas 21, do versículo 1 ao 4 diz assim: Jesus olhou e viu. Diga assim comigo: viu. Ele viu quem? Os ricos, colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também, olha, ele viu também uma viúva pobre, colocando o que? 2 pequenas moedas de cobre. E Jesus disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram do que lhes sobravam. Está ali, está dando de enxergar? Tá, né? Isso. Todos estes deram do que lhes sobravam. Mas essa viúva pobre, Jesus falando, ele disse: da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Irmãos, eu lendo isso aqui, observando as entrelinhas, essa afirmativa de Jesus, aquela viúva já vivia de milagre. Daqui a pouco vocês vão entender por que ela já vivia de milagre. Esse episódio também, ele é registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41, mas a Bíblia não fala o nome dessa mulher. Então ela é além de viúva, é uma viúva anônima. Diga assim: viúva anônima, sem nome, é só uma viúva. Não tem pessoas. Tá ligado já, meu? Tinha ligado aqui. Tá. Vou botar aqui, pronto. Tem pessoas que não são conhecidas pelo nome, elas são conhecidas só por fulano de tal. É uma viúva, então ela era rotulada, era uma viúva. Irmãos, naquela época viúva, você não pensa que é como hoje, que ficou viúva, talvez, e a maioria vão receber logo um salário do governo. Naquela época não, ela ia depender de milagre, depender dos outros, e a coisa era muito séria, tá? Então ela era só uma viúva, era só alguém, uma pessoa no meio da multidão. Talvez até em algum momento ela se sentia: meu Deus, sou desprezada, eu estou viúva, e agora ela simplesmente era uma viúva, sabe? Em outras passagens nós encontramos também outras mulheres viúvas que foram abençoadoras da obra de Deus. Em outros momentos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos sempre mulheres viúvas abençoando a obra de Deus. Algumas não foram mencionadas seus nomes, mas foram pelo menos mencionadas a sua região, o seu país, a sua origem. Mas essa nem a origem tinha, só diz que ela era uma viúva. Os evangelhos, tanto aqui nós lemos em Lucas como em Marcos, não diz de onde era aquela viúva, tá? Então era uma pessoa anônima,
nós conhecemos apenas esse texto, ele é bem conhecido como o quê? A oferta da viúva pobre ou rica? Da viúva pobre. A oferta da viúva pobre. Então, nesse pequeno texto da Sagrada Escritura, nós vamos aprender alguns ensinamentos, algumas lições sobre o ato de ofertar, tá? Agora vamos lá. Vamos mostrar agora que aquelas moedas, elas eram muito insignificantes. O nome dessa moeda era lepto. Era a menor moeda grega, feita de cobre, com pouquíssimo valor. Alguns estudiosos, eu fui pesquisar sobre isso, dizem que ela tinha um valor, o próprio nome já dizia que era pequena. Pequena não só em tamanho, mas de pequeníssimo valor, tá? E o nome significa, esse nome aí significa uma moeda branca, uma moeda neutra, uma moeda insignificante, era mais insignificante das moedas romanas. E eu fui pesquisar sobre isso, amados, era equivalente a um denário, que segundo os estudiosos da Bíblia, né, diz que um denário era o valor de uma diária de um trabalhador comum. Então hoje um trabalhador comum, por exemplo, aqui na nossa construção, na construção civil, a média de R$70. Então era esse valor dividido por 128, sabe quanto? 54 centavos, uma moeda. Era mais ou menos esse o valor daquela moeda. Então imagine uma oferta de 50 centavos, uma moeda de 50 centavos sendo trazida a esse gasofilácio, e um dízimo, ou uma oferta, um outro envelope de oferta de R$1.000. Na sua visão, qual das duas ofertas faria a maior diferença, causaria maior impacto, chamaria maior atenção para nós? Qual das duas ofertas? Claro que é a de 1.000, não é a de 50 centavos. Você sabia que às vezes a gente até critica quem traz os 50 centavos? Não é? Mas vamos lá, vamos chegar lá. Então essa era a moeda. Então a atitude daquela mulher foi uma atitude exemplar e extraordinária. O impressionante é que o acontecido naquela época ainda acontece hoje. Ainda acontece hoje. Muitas pessoas, tendo muito ou tendo pouco, ainda trazem tudo que tem, porque olha o texto que diz a palavra de Deus, que ela trouxe tudo o que tinha, e ela trouxe. Então, primeira coisa, aquela mulher não tentou impressionar Deus. Irmãos, olhem para mim aqui, por favor. Deus não vai ficar impressionado contigo, fica tranquilo. Deus não vai ficar assim, uau, entendeu? Com a tua vida, nem seja presunçoso em pensar sobre isso, tá? Os tempos mudam, mas a essência do homem continua a mesma, e o que realmente importa não muda. O que realmente importa não muda. Ainda hoje, o que pesa diante de Deus é o que está onde? No seu coração. O que vale é a disposição, certo? E o que importa é a liberalidade do seu coração. Qual é a sua disposição? Eu queria transformar isso em uma pergunta agora. Qual é a disposição do seu coração com tudo que Deus está fazendo aqui nesta igreja? Qual é a disposição do seu coração? Porque tem pessoas que ele se fecha, ele diz, não, isso aí não é para mim. Eu até não sei se eu concordo, eu acho que eu nem concordo. E aí ele se fecha e ele não participa de tudo que Deus está fazendo. Outras dizem logo assim, não, eu acho que eu não tenho condições para ofertar. Então ele se bloqueia logo, ele não deixa o fluir de Deus na vida dele. Porque, amados, a oferta, ela é uma semente, e a Bíblia diz que o mesmo Deus que dá a semente, ele faz com que a semente se multiplique. Tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. Agora veja só, vamos para outro ponto. Liberalidade. O que é liberalidade? Eu estou falando de generosidade com liberalidade. O que é liberalidade? Liberalidade
é a disposição daquele que, em seus atos ou em suas intenções, presta atenção, em seus atos é a disposição do coração daquele que, em seus atos ou suas intenções, dá o que não tem a obrigação de dar, sem esperança de receber algo. A oferta, o nome já diz, é oferta. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: irmão, é oferta. Oferta é algo voluntário. Voluntário, tá? Vamos lá. Então vamos pensar em 3 atos que precisamos ter ao ofertar, e nós vamos aprender com este texto. Primeiro ato: ofertar é um ato de amor. Diga comigo: ofertar é um ato de amor. Mais uma vez, é um ato de amor. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta assim: meu querido, você de fato, de verdade, você ama a Deus? Você ama a obra de Deus? E a Bíblia já diz: amados, não amemos só de palavra. Irmão, outro dia eu já falei sobre isso. Por que é que nós amamos nossos filhos? Por que é? Porque eles nos custam algo. Tudo que não te custa nada, você não ama. Pastor, é assim mesmo. É verdade. Sabe por que você ama a sua esposa? Porque ela custa caro para você. Cadê os maridos aqui? Dá uma glória a Deus, um aleluia. Diga: é verdade. Você só ama a sua esposa porque ela custa caro. Mulher é artigo de luxo, gente. Sabe por que vocês mulheres amam os maridos? Porque ele custa caro também para vocês. Nós pais amamos os filhos porque eles custam caro. Quer ficar rico? Comece a ter filhos. Tem gente que fica logo milionária, 2 de uma vez, 3 que nem a Clícia e o Jadson, né? Já fica logo milionário de uma vez. Pastor Samuel acabou de ficar milionário agora esses dias. Mais uma despesa. É assim mesmo. Mas você ama, é coisa boa, irmão. Quando você ama, fica leve, fica suave, não é pesado. É pesado para você investir no seu filho? Não é, sabe por quê? Porque você ama. Quando a gente ama, tudo fica barato. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, quando a gente ama, não tem nada caro. Tem não. Como é que se explica? A mesma pessoa que quando não tem filhos, é o mesmo salário às vezes. É porque é a multiplicação, irmão. O mesmo Deus que dá filhos é o Deus que dá condição para tu criar, é o Deus que dá condição para multiplicar. Então o mesmo Deus que te chamou aqui para essa obra é o mesmo Deus que vai te dar condições para tu sustentar essa obra. É o mesmo Deus. Então tem que ser por amor. Jesus sabia que aquela mulher estava ofertando com amor. Vamos lá. Então no versículo 2, olha o que diz, o que nós frisamos agora há pouco na nossa leitura. Jesus olhou e viu. Diga assim comigo: Jesus olhou e viu. E no verso 2, no verso 1 ele diz que ele viu. E no verso 2 ele também viu. Diga assim: olha, Jesus viu e Jesus também viu. Ele viu a oferta do rico e a oferta do pobre. Ele viu ambos. A pergunta é: será que Jesus continua vendo? Agora vamos pensar o seguinte: Jesus sabia que estava faltando 3 dias para a sua morte. Jesus também era humano, gente. Então com certeza tinha alguns pensamentos. Por sinal, na última hora você sabe que ele até orou. Ele estava aflito, em agonia. A Bíblia fala sobre isso, tá? Então os seus pensamentos estavam tomados por coisas que aconteceriam, sabe? E mesmo assim, ele observou com atenção a conduta daquela viúva pobre. Mesmo assim ele viu. Então ninguém mandou a viúva ofertar de tudo que ela tinha, mas ele viu. Ela ofertou livremente, de forma espontânea, por amor e com alegria, conforme diz a palavra de Deus. Tem que ser, não é por constrangimento, não é por isso, mas é livremente, de forma espontânea, por amor e com alegria. E ela preencheu tudo isso. Tudo isso. Então, preste atenção no outro tópico aqui. Cada um, olha o que diz aí em 2 Coríntios. Estou gostando de ver, já está na frente, é isso aí.
Nós já conhecemos esse texto. Segundo o que Deus propôs no coração, não é com tristeza, nem por constrangimento, porque amados, eu já fiz isso, de vez em quando eu faço. A gente traz uma oferta assim com pena, com dó. Parece que a gente está trazendo assim, meu Deus, mas, Senhor, se eu fosse numa pizzaria era mais futuro. Senhor, eu estou trazendo, mas o Senhor sabe que era mais futuro eu comprar uma coisa para mim. Eu queria comprar aquela blusa, aquele calçado, eu queria comprar aquela moto ou aquele carro. Então, Senhor, o Senhor sabe, eu vou trazer porque eu vou trazer, mas eu sei que eu estou precisando disso. Olha, não é assim que Deus se agrada, entendeu? Então vamos lá, Deus ama aquele que dá com gosto, irmãos, com prazer, irmãos, com alegria. Quando você dá com prazer, você dá e a oferta morre dentro de você. A oferta precisa morrer. Jesus falou uma certa vez, sabe o que? Um grão de semente, ela não pode nascer sem primeiro ela não. Se você entrega uma oferta e ela fica viva dentro do teu coração, ela não vai nascer, porque você está segurando a bênção. Você só queria aquilo ali, e Deus quer te dar muito mais. Deus quer fazer multiplicar, Deus quer fazer você crescer em todas as áreas. Irmão, eu teria aqui 1 milhão de testemunhos para contar a vocês. Ao longo da minha vida, dos 30 anos de casado, a gente foi muitas vezes desafiado. Eu estou falando para vocês, quando eu digo para vocês que o meu dízimo era R$5, irmão, o nosso dízimo, a nossa renda era R$5, depois foi passando para 10, e o interessante é que nunca diminuiu, só foi aumentando. Nunca diminuiu, só foi aumentando. E em todo o tempo da nossa vida, nós nunca deixamos de ofertar, nós nunca deixamos de aceitar desafio, nós nunca deixamos de dizimar, nós nunca deixamos de investir no reino de Deus, nós nunca deixamos de abençoar pessoas. Às vezes, irmãos, Deus te desafia na área que Deus quer te abençoar, queridos. Você não pode reter a bênção. Tiago fala o seguinte: pedis e não recebeis, porque vocês estão pedindo mal, porque vocês estão pedindo, sabe por que vocês não recebem? Porque vocês só estão pedindo para gastar-lhes nos vossos próprios prazeres, nas vossas próprias satisfações. O nível do crente maduro, do crente que realmente ama a Deus, é outro nível. Ele não vai pensar só no seu próprio prazer, só na sua própria satisfação. Ele vai começar a pensar o seguinte: como eu posso compartilhar o melhor? Como eu posso entregar o melhor? Como é que eu posso abençoar a minha igreja? Como é que eu posso abençoar o reino de Deus? Como é que eu posso abençoar o meu irmão? Aí ele está subindo de nível, está tendo outro entendimento. Eu cresci vendo meus pais fazendo isso, e a gente precisa contar esses testemunhos. Eu cresci, eu lembro que meu pai, muitas vezes eu via ele comentando, que ele dizia assim: eu estou abrindo mão, ele andava num carro velho, e foi muitos anos, mas era o carro que servia a igreja. Mas como ele era muito trabalhador, ele tinha condição, se ele focasse só para trocar o carro, ele teria condições, mas ele preferiu ficar com aquele carro, e muitas vezes pegava a economia que já tinha de muito trabalho, de muitos anos, e ele dizia: nós vamos ofertar na obra de Deus, nós vamos construir. E era aqui, investindo aqui, em outras igrejas nessa cidade, que já foram abençoadas através da vida dele. Daí a gente contou aqui os milagres semana passada que Deus tem feito na vida dele, né? Tudo isso é fruto de quê? De sementes. Você vive das sementes que você plantou, e continua plantando outras sementes. Então, o que aconteceu naquele dia com aquela viúva, ainda hoje continua acontecendo. Ei, olha para mim aqui, tem muita gente ofertando aí no mundo, não tem? Sim ou não? Nas igrejas, no mundo inteiro, né? Dos Estados Unidos ao Brasil, ao Japão, à China, aonde tem crente, tem gente ofertando, amados. Sim ou não? Não tem? Quem sustenta a obra de Deus não são os mais ricos da terra, não. Sabia? Não são os mais ricos da terra. Quem sustenta a obra de Deus são aqueles lavados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo, que tem um novo entendimento do que significa isso. Como
ama aquela mulher. Jesus olhou observando todas as coisas. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, não há nada tão insignificante que escape do olhar e da observação de Jesus. Uma moedinha de 50 centavos aproximadamente chamou a atenção de Jesus. Nenhuma atitude é tão simples que passe despercebido por Jesus. Até mesmo a descrição da viúva, ela foi de forma tão discreta, talvez até com um pouco de vergonha, devido muita gente rica estar ali. Ela disse: meu Deus, mas o que vai significar mesmo? Eu vou levar. Entende? E Jesus viu. Olha o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, você não vai prestar conta, não é para homens. Eu quero falar uma coisa aqui, tá? Preste atenção em uma coisa. Tem pessoas que eles não ofertam porque eles são presos ao que o outro vai pensar. Ah, mas o que é que fulano vai pensar de mim? Meu irmão, o teu negócio é com o dono da obra, o teu negócio é com quem te salvou, o teu negócio é com quem resgatou a tua vida. Olha, tem coisa que Deus nos desafia, é um negócio com você. Você não tem que estar pensando em agradar o mundo. A Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo, quem quer agradar o mundo, as outras pessoas, vai se tornar inimigo de Deus. É muito sério isso, tá? Ele julga a insignificância ou a importância das atitudes utilizando um critério diferente dos homens. O critério de Deus é diferente dos homens. Jesus viu o coração, a intenção daquela mulher, e ele continua vivo, observando a oferta, observando a intenção do nosso coração. Ele vê o amor. Então a primeira coisa que é a oferta, como nós devemos ofertar? Devemos ofertar com amor. Alguém diz: você pode até ofertar sem amar, mas é impossível amar sem ofertar. Você pode até ofertar sem amar, mas é impossível amar sem ofertar. Oferta é um ato de amor. Segundo, oferta é um ato de fé. Diga comigo, fé. Tiago escreve dizendo o seguinte: me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Então não existe fé sem obras. Obras é ação, é atitude. E eu tenho ensinado aqui, essa vai para os jovens. Levante a mão aqui, os jovens que estão estudando, se preparando para futuramente ter um trabalho e ganhar dinheiro. Levante a mão. Os jovens, adolescentes, cadê os outros? Tem muito jovem aqui, adolescente. Vocês que não estão ainda ganhando dinheiro físico, já devem ofertar no coração de vocês. Me dá um envelope aqui. Tá aqui, obrigado filho, já estou pegando aqui. Todas as vezes, preste atenção, que tiver um desafio desse, que nós vamos fazer daqui a pouco, todas as vezes que tiver um desafio de oferta, todos os cultos que você tiver aqui, que for dado uma palavra de oferta, por mais simples que seja, ainda que o irmão não fale direito, irmão, talvez naquele dia, que é a bênção que Deus quer te dar. Eu fiz isso muitas vezes. Eu levei envelope vazio. Eu ensino isso aqui porque funcionou para mim. Se você aplicar fé, funciona para você. Eu levava envelope vazio. Eu vinha para frente com mão vazia, com bolso vazio. Eu já meti a mão no bolso, irmão, e coloquei assim. Mas Deus sabe, eu dizia: Senhor, não estou colocando nada físico, eu coloco a fé, e muito breve vou ser o maior dizimista e o maior ofertante dessa igreja. Eu comecei com R$5 dizimando. Aí depois que eu cheguei a ser o maior dizimista aqui, aí Deus me chamou para ser pastor. Aí eu disse: pronto, Senhor, agora o Senhor vai levantar maiores dizimistas do que eu. Uou! Eu já cheguei na minha meta. Essa daí eu já cheguei. Lembra, amor? Aí não tinha, irmãos, eu andava de bicicleta. Quando a minha filha nasceu, a mais velha, a Julie, a gente andava de bicicleta, irmãos. Mas eu digo, sem medo de errar, eu nunca fui pobre, apesar de não ter a riqueza física.
mas eu nunca fui, porque todo culto eu me apropriava, toda palavra de oferta, todo pregador que vinha. Então, filhos, vocês que estão estudando, amplie a visão de vocês, pelo amor de Deus. Não perde uma oportunidade. Quando tiver uma oferta aqui, pega o envelope e traz vazio, traga, bota a fé aqui dentro. Você abre o envelope, visualiza quanto é que você vai querer ofertar. Pedro, quanto é que tu vai querer ofertar daqui 10 anos? Bora, Pedro. R$200 só, rapaz. Tu vigia, rapaz. Tu vai ser milionário, rapaz. Oh, Jesus, que eu estou tendo muita fé nesse menino. Vezes 10. Só a oferta do Pedro vai ser R$2.000. Pega, Pedro. Põe R$2.000 aqui dentro. Segura, Pedro. Segura, Pedro. R$200, meu filho. Vai ser só a janta que tu vai pagar pro teu pastor. Vigia. Leva um envelope. Aí tem 2.000 de oferta. Irmãos, um envelope desse que não cabe 2.000 em dinheiro, cabe 5.000 em oferta, em fé. Cabe ou não cabe? Eu fiz isso muitas vezes, irmão. Outro dia eu estava conversando com uma jovem aqui da igreja, dizendo para ela: fulana, nunca esqueça isso. Todas as vezes que tu vê um profeta, um pastor, alguém lá na frente falando de oferta, pega o envelope e toma posse, com fé, com vontade. Porque as coisas do reino de Deus não é você esperar acontecer para você ter fé, é você ter fé para acontecer. Oferta é um ato de fé, não é tu esperar acontecer. Vem aqui, irmã Eliane, bora aqui. Olha aí a hora do testemunho. Conta aqui para nós. Olha aqui, ó, o que é você chamar a existência o que não tem, como que já tivesse. Ela vai contar para nós. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Estava ali na sala de oração, o pastor Irmeline, você quer contar o testemunho? Amém. Porque todos os momentos que você tem a oportunidade de falar de Jesus, não rejeite, porque gratidão nós temos a todos os segundos da nossa vida por esse Deus, né? Eu só tenho que louvar e engrandecer a Ele, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, né? É como o irmão falou hoje de manhã, né? Todas as vezes que nós vem para a casa do Senhor, nós não vem para assistir um culto, nós vem para adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra e de toda glória, né? E eu só tenho que louvar a este Deus nessa noite. Eu quero deixar esse versículo que a pastora leu: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Irmãos, eu só tenho gratidão a este Deus, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Nosso pastor aqui na terça-feira, né, ele lançou o desafio aqui do piso, né? E ele falou que Deus ia usar pessoas de outros lugares para abençoar esta obra e abençoar você, usar você e outras pessoas, né? E ali eu falei assim: Senhor, eu quero lançar a minha semente nesse desafio, nessa obra. Esta semana, Senhor, tu sabe, eu tenho algo a receber. Assim, eu recebo meu pagamento em quinzena e 30, né? Aí essa semana eu tinha a receber a minha quinzena. Eu falei: Senhor, mas não é essa que eu quero ofertar. Eu quero ofertar algo que eu não tenho, porque o que eu tenho é muito fácil. Eu quero ofertar algo que eu não tenho, algo que o Senhor é quem vai prover. E ali eu coloquei isso no meu coração. E ali quando foi segunda-feira começou, irmãs, a minha patroa falou: Eliane, me deu ali meu pagamento. Aí eu olhei e falei assim: e esse daqui? Ela falou assim: não, esse daí é um extra que eu tô te dando. Eu falei: não, irmã, mas você já me deu outras coisas, que ela já tinha me dado outras coisas, né, no decorrer da semana. Aí ela falou assim: Eliane, é teu. Aí eu lembrei da semente, eu falei: Jesus, esse daí já é teu. Glória a Deus. Aí quando foi no decorrer da semana, todos os dias, irmão,
irmãos, isso é para a glória do Senhor. Todos os dias a minha sogra me ligou na terça: Eliene, e aquele dinheiro que eu tenho que te dar? Aí a minha cunhada: Eliene, aquele dinheiro que eu tenho que te dar? Aí hoje, né, a vizinha da minha mãe ligou: Eliene, o dinheiro que eu tenho que te dar? A minha mãe: Eliene, o dinheiro que eu tenho que te dar? Então eu tenho várias sementes a colher para trazer para a obra do Senhor, mas eu colhi essa semana 2 já em mãos, mas que eu tenho que pegar, ainda tenho muitas sementes para trazer para a obra do Senhor. Então era algo que eu não esperava, mas o Senhor foi movendo pessoas a semana toda semana, durante todos os dias: Eliene, eu tenho algo a te dar. E aí eu só louvo a Deus, porque Deus, Ele faz prover de onde não tem. Eu não imaginava, irmãos, receber isso, e aleluia. Então isso é para a obra do Senhor. Quando você coloca no seu coração de dar algo para o Senhor Ele provê de onde não tem, usa pessoas para te dar, para te abençoar. Então nessa noite, oferte com amor na obra de Deus, porque essa obra, ela não é do pastor, ela não é nossa, essa obra é de Deus. E Deus, Ele tem pressa. Por quê? Porque existe almas aí fora para vir para este lugar, aleluia. Então vamos cooperar com o reino de Deus, porque grandes coisas o Senhor tem, e o Senhor já está me recompensando, não porque eu mereço, não porque eu dei pensando em receber. Isso é outras bênçãos que eu vou contar, mas o Senhor já está prosperando e abençoando de outro lado, coisa que eu nem imaginava, o Senhor já está me dando. Então eu louvo a Deus nessa noite por tudo que Ele tem feito. Eu só tenho gratidão ao Senhor, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória, obrigado, irmã Eliene. Irmãos, então ofertar é um ato de fé, queridos. É de fé. Se você for esperar as condições naturais para você olhar assim e ver, irmãos, eu vou dizer para vocês, em 2016 nós estávamos aqui crescendo a igreja e tudo aí. Eu já vinha há 2 anos orando e pensando, conversando lá em casa, mas sempre eu estava sendo incrédulo sem saber. Eu estava sendo incrédulo pensando que estava cheio de fé. Às vezes você está sendo incrédulo pensando que está tendo fé. Qual era o meu pensamento? Eu dizia: nós vamos economizar, nós vamos lançar ofertas e tudo, e a gente fazia, só que dava coisa murcha, e as despesas da igreja. Eu sei que nós chegamos a reunir 5 mil reais. Aí eu fiquei olhando para os 5 mil. Aí eu disse: mas 5 mil, o tamanho desse projeto, o que é que vai dar mesmo? Aí eu ficava, gente, a gente passou uns 2 anos assim, vai ou não vai, constrói ou não constrói. Um dia Deus falou comigo. Ele disse assim: meu filho, eu vou te ensinar uma coisa de novo, que tu esqueceu. Começa, que eu vou multiplicar. Esses 5 mil é só a semente. Começa logo gastando ele todinho, investe logo ele todo e fica dependendo só de mim. Aí na época teve até alguns irmãos que se assustaram, porque eu cheguei aqui com aquela autorização de Jeová. Eu estava com 2 anos, irmão, que eu vinha no pensamento, em conflito com Deus, e eu pensando que estava tendo fé. Aí Jesus me corrigiu. Aí eu chamei os irmãos aqui, disse: irmãos, nós vamos construir. Todo empolgado, todo cheio de fé agora, nós vamos começar a construir. Aí eu peguei os 5 mil reais, nós vamos começar comprando tijolo. Nós compramos, parece que foi 10 mil tijolos e um pouquinho de saco de cimento para começar. E acabou o dinheiro. Eu disse: a construção vai começar. Aí nós começamos a falar, nós começamos a profetizar mesmo, nós começamos a dizer, e a orar, e a convocar os irmãos, e Deus começou a mover, irmãos. Irmãos, se vocês forem observar, quem está na nossa igreja nos últimos 10 anos aqui, nós temos vivido um milagre extraordinário, irmão. Só não vê se você for cego. A bênção da multiplicação está aqui, irmãos, na vida de vocês, de todos nós. Olha, irmãos, o quanto que Deus tem feito. E não somente em termos de estrutura aqui da igreja, mas Deus tem elevado o nível dessa igreja, irmãos. O nível de entendimento Deus tem elevado. Deus tem sido gracioso para conosco, e Deus tem abençoado muitos irmãos que têm andado junto nessa caminhada, amados. Por quê? Porque a oferta é um ato de fé, sabe? É um ato de fé. Fé não é você ofertar o que já tem. Então receba isso na sua vida.
Jesus não avalia a porção, mas sim a proporção. Jesus não avalia a porção, mas sim a proporção. Eu vou repetir: Jesus não avalia a porção, mas sim a proporção. Eu vou repetir: Jesus não avalia a porção, mas Ele avalia a proporção. Eu vou repetir: Jesus não avalia a porção, Ele avalia a proporção. Coloca no slide, tem esse slide aí. Presta atenção, Ele avalia. O slide 3 pode ir para frente. Isso. Ele não vê o que você dá, mas Ele vê também o que você guarda. Olhe para mim aqui, Deus está liberando uma palavra aqui para pessoas que estão no mesmo nível de oferta de quando era jovem. Deus está falando com alguém aqui, preste atenção. Tem pessoas que eles continuam ofertando R$5, e eu vou falar de números. Deus está mandando falar isso e eu tenho que falar. Tem pessoas que quando era estudante, quando estava no início da vida, ele ofertava um valor simbólico, e amém, glória a Deus. Mas essas pessoas estão crescendo na vida profissional e não estão crescendo na vida em fé, não estão crescendo em suas ofertas. E Deus está dizendo para alguém aqui: aumenta o seu nível, querido. Olhe para o que Deus tem feito na sua vida, porque senão Jesus vai reduzir. Reduz, que você não pode reter. A Bíblia diz: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então conhecer o Senhor é isso, é se comprometer com a obra de Deus, é se comprometer com o Senhor. Quanto mais o Senhor te dá, é proporcional. É proporcional. Deus quer que você entregue na sua obra. Vamos para frente. Vamos para frente um pouquinho lá na frente. Entre os que ofertaram regularmente, precisamos reconhecer com ousadia que os pobres não são, que os pobres são, ou aliás, eles são os que em proporção às suas posses contribuem mais do que os ricos. Irmãos, preste atenção numa coisa: Deus não está mandando a gente construir ali confiado nos ricos dessa cidade, não. E quando eu falo nisso, irmãos, eu não vou citar nomes, mas eu lembro, amados, quando a gente fazia eventos aqui, que eu fazia muito evento e festas mesmo, e algumas vezes eu lembro que no início, assim, lá atrás, bem antes, a gente ia atrás de doações de pessoas que não temiam a Deus. Aí um dia Deus falou comigo através de uma dessas pessoas, porque a gente foi atrás a gente ia procurar os ricos, né? Os ricos da cidade. Presta atenção, olha a mentalidade. Ia procurar os ricos da cidade. Eu lembro pelo menos de 2 casos. Rapaz, eu cheguei onde estava esse rapaz, eu apresentei o projeto e falei e tudo. Ele olhou para mim e disse assim: eu não posso ajudar alguém de Deus. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: ele está falando a verdade, meu filho, ele não pode. Ele é pobre. Tu pensa que ele é rico, mas ele é pobre, ele é um miserável. Aí eu olhei para ele assim, aí eu disse, eu lembro disso muito bem, eu consigo dizer o nome, vocês conhecem ele, aqui nessa cidade. Aí eu olhei para ele e disse assim: tá bom, meu irmão, que Deus te abençoe, eu já entendi que você não pode. Um cara que pelas posses que ele tem, se for para ele doar 100 mil reais para a igreja, não costa nem no bolso, não é nem uma balinha, mas ele não tinha 100 reais para ofertar. Aí Deus falou comigo: eu não vou, ou vocês, ou a igreja não vai construir dependendo dos ricos dessa cidade, porque eu vou enviar riqueza para a minha obra. Irmãos, eu não sei quem está aqui mais antigo na igreja, talvez no tempo da irmã Cleide, não sei, ou bem antes, era bem antes, irmã Cleide. Nós tínhamos esse perfil e nós mudamos. A partir daí que Deus falou comigo, eu nunca mais, irmãos, nunca mais eu fui pedir oferta confiando no patrimônio que o seu fulano tem. Nunca mais fui, irmão. Para a glória do Senhor. Esses 2 dias eu estava conversando com um casal, e alguém, e outros casais também, outras pessoas às vezes novos na igreja, perguntam assim: pastor, mas e os políticos?
Pastor, e os empresários, assim, as pessoas de fora, têm abençoado, eles têm visto a obra e têm abençoado? E eu, para a honra e glória do nome do Senhor, eu tenho dito: tem não, queridos, e nem nós queremos, porque Deus está usando os pequenos para confundir os grandes. Deus está usando as coisas loucas desta cidade para confundir os sábios. Entende, querido? Sabe por quê? Porque Deus vai levantar daqui de dentro. Eu tenho dito, Deus vai levantar pessoas aqui de dentro desta obra. Deus vai levantar pessoas que têm o coração na obra, para se tornarem muito prósperas, vão prosperar em todas as áreas, e vão prosperar em suas empresas, vão ganhar dinheiro mesmo, querido. Porque sabe de uma coisa? Olha aqui para mim, se existe uma coisa que eu desejei isso. Eu fui em Fortaleza em 2014. Quem foi comigo lá em Fortaleza, lá na igreja lá? Lembra, Jades? Meu Deus, quando eu cheguei lá, olha o que eu vi. Eu vi aquelas pessoas tão unidas com um projeto. Eles estavam começando a construir, né, Jades? Lá, começando a construir. Lá é um terreno de mais ou menos, eu não sei, 1 quilômetro quadrado, uma coisa assim. Um negócio estrondoso. E eles estavam construindo, meu irmão. E eu vi lá Deus levantando. Quando eu sentei lá para conversar, de repente estava lá engenheiros, estava médico, todo mundo lá lavando, irmão, lavando as coisas, limpando. E eu vi aquela coisa que, meu Deus, meu Senhor, faz com que esse amor venha invadir o coração do nosso povo. E a gente vem orando, sabe? E depois eu vi irmãos, não são os de fora, são os de dentro. É a unidade da igreja, é a fé. A oferta é um ato de fé, queridos. Escuta aqui. Uma das coisas que eu desejei foi copiar aquilo. Digo: Deus, traz essa mesma bênção de multiplicação para nós. A mesma bênção, irmão. Se você for hoje na igreja da Paz, lá em Fortaleza, você vai ver uma coisa fenomenal. É uma coisa que não tem como, meu Deus. Você olha assim, meu Deus, isso aqui é Deus purinho. Uma igreja nova, com a coisa, é uma coisa fenomenal, queridos, sabe? Estrondosa assim. E quando você entra, o mais maravilhoso ainda, são pessoas que, mesmo Deus tendo abençoado, eu conheço irmãos lá, eu estou lembrando agora, que foram próximos, fizeram parte daquela obra. Hoje Jesus entregou grandes projetos nas mãos deles. Homens que abriram empresas, começaram a ganhar dinheiro, homens que começaram a abençoar a obra. E eu conheço alguns lá que têm prosperado grandemente, sabe? Mas quando a gente está lá, irmão, amados, é aquele ambiente de humildade. Eles não têm eles têm o mesmo perfil, é a mesma humildade de sempre, é a mesma comunhão de sempre. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é que é a verdadeira prosperidade. É você não colocar o coração naquilo que Deus tem te dado. O nosso coração está no Senhor. E eu sei que Deus vai enviar muitas riquezas para muitos aqui, mas o seu coração precisa se manter humilde. Onde estão aqueles? E a pergunta é, tem uma outra pergunta aqui: você conhece alguém que se quebrou só por abençoar a obra de Deus? Você conhece alguém? Você não conhece. Você não conhece. Você conhece alguém que prosperou. Você conhece alguém que cresceu. Você conhece alguém que multiplicou. Eu estou lembrando aqui de uma pessoa que vocês conhecem aqui na cidade. Esse cidadão, quando ele não temia a Deus, ele era um grande empresário, se tornou de uma vez, depois ele se quebrou, e ele entrou em depressão. Vocês conhecem ele. E depois dessa depressão, no período dessa depressão, ele conheceu Jesus, e ele estava zero à esquerda, devendo tudo que tinha e mais alguma coisa, e depressivo dentro de um quarto. Conheceu Jesus. Esse homem começou a mergulhar na palavra de Deus. Esse homem começou a mergulhar na palavra de Deus, e Deus chamou ele e deu o dom da riqueza para ele novamente. Deus deu o dom da riqueza, agora ajustado, agora equilibrado. E eu fico tão feliz quando eu estou indo para São Luís, quando eu estou entrando na cidade de Presidente Dutra, quando eu estou saindo para ali, quando eu estou entrando para cá, e até mesmo lá em São Luís eu passando, e agora eu vejo que está toda a região dos Cocais está cheia de placas que vocês veem assim, ó: Jesus te ama. Placas iluminadas à noite, com energia solar própria,
naquelas placas. Vocês já viram essas placas aí, meus irmãos? Vocês já viram? Aquele homem ali era um homem quebrado, 0 à esquerda. Aquele homem, eu conheci ele depressivo, dentro de um quarto escuro. O irmão Valmir está ali fora, alguns irmãos aqui sabem de quem eu estou falando. É o único homem aqui, o único empresário aqui que tem essas placas por conta dele. É o único empresário aqui que tem um trio. Ele tem um trio elétrico que ele comprou. Se você chegar hoje querer alugar o trio dele por qualquer valor, ele não aluga. Mas se tu chegar pedindo para dirigir um culto, ele te dá, abastecido, e não aceita tu pagar nem o combustível nem o motorista, porque ele paga o motorista, paga o combustível e te entrega o trio para tu fazer a obra de Deus. E aquilo ali foi prosperidade de Deus na vida dele, sem nenhuma sombra de dúvida. Toda a riqueza dessa terra pertence a quem? Ao Senhor, e Ele dá para quem o honra, para quem o teme. Vamos lá para o final. Ofertar é um ato de sacrifício. Sacrifício. Na Bíblia, o conceito de oferta está ligado à ideia de sacrifício, do Antigo ao Novo Testamento. O rei Davi, já foi mencionado aqui essa semana, ele respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Isso é, eu faço questão de tirar algo do meu bolso. Eu não quero dar ao meu Deus alguma coisa ou nada que me custe, ou alguma coisa que não me custe nada. Precisa ter um sacrifício envolvido, queridos. Quando tem um sacrifício envolvido, é porque a bênção é grande, meus amados. Ei, escuta aqui, qual é o homem que teve que ofertar o seu único filho no Antigo Testamento? Lá em Gênesis, Abraão. Irmão, você já pensou, irmão? Quanto você daria para substituir essa oferta? Entre o seu filho, já pensou, pastor Batista? Fosse para oferecer o Gael, você dizia: não, Senhor, eu dou meu carro. Eu dou meu carro, mas ele não. Mas eu quero o Gael. Senhor, eu vou dar mais 10 mil reais, e além do carro, ou 20, ou 30, o que tiver. Mas ele não. Abraão foi lá, e a Bíblia diz que ele entregou o Isaac. Entende o que é isso? Oferta de sacrifício. O rei Davi respondeu isso e disse: não, de forma alguma. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E quando eu estava escrevendo sobre isso, tá? Eu pensei o seguinte: sabe o que é oferta de sacrifício? Olha aqui para mim. Quantos irmãos aqui, não durmam não, que se acordem, que a bênção está aqui. Segura aqui. Talvez a sua vida daqui para frente, sabe, está dependendo disso aqui, do teu entendimento disso aqui. Um dia eu entendi isso. Preste atenção, um dia eu entendi isso que eu vou falar aqui. Preste atenção nisso aqui. Isso é muito definidor, é muito importante. Eu queria que levantasse a mão quem já é casado e não tem casa própria. Levante a mão. Pode levantar, irmão. Não tem vergonha não. Quem já é casado e não tem casa própria. Isso, não tenha vergonha não. Um dia, olha aqui para mim. Um dia, eu não tinha casa própria. Irmãos, vocês sabem onde eu moro? Eu já contei como Deus me deu aquilo ali. Deus me mostrou, amados. Deus me mostrou e me deu. Deus me deu mais do que o que a gente sonhou. Vocês sabiam que aquela rua ali, preste atenção, amados, eu sempre ofertando, sempre trabalhando muito e sempre ofertando muito, porque às vezes, quantas vezes, olha aqui para minha oferta de sacrifício, quantas vezes eu não combinei com a minha esposa: amor, a gente ia sair, mas eu senti de Deus que tinha que pegar o dinheiro da janta, que a gente ia sair, e eu dei todinho de oferta, filha. Não tem como a gente ir mais. Vamos para casa, vamos tomar água e vamos orar. E já está ofertado. Mas meu filho, a gente tinha planejado, pois acabou o plano. Deus falou e eu tive que fazer. Meus irmãos, olhem para mim. Deus cuida de você, meu filho. Deus cuida de você, meu filho. Pode ter certeza. Pode aumentar a tua expectativa. Tu não serve um Deus com letra minúscula, não. O teu Deus é um Deus grande, tão grande. Ele supre as nossas necessidades. Sempre fui assim, irmão. Se botar dinheiro no meu bolso, escorrega para a obra. Aí não tem jeito. Hoje a gente tem um Pix aqui.
A gente recebe ali alguns aluguéis. A minha esposa todo dia fica perguntando: minha filha, por onde está indo esse dinheiro? Eu digo: amor, porque eu não aguento. Quando eu vejo uma palavra de oferta, eu pã. Vou passando numa rua, vejo uma pessoa precisando. De repente o cara está lá, eu fico lembrando: meu Deus, o Senhor tem me dado tanto, vamos abençoar. Meu filho, Deus só dá para quem dá, meu irmão. Não retenha a sua bênção. Então eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, meu irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Se você continuar sendo fiel, continue sendo fiel. Sabe por quê? Porque o inimigo pode colocar algumas mentiras na sua mente. Pode colocar assim: rapaz, eu não tenho uma casa própria e estou ajudando a igreja. Sim, sim, porque a tua bênção está nisso aqui. A bênção está nesse entendimento. É nesse entendimento. A multiplicação está aí, queridos. Então é muito importante que você compreenda isso, tá? Para a gente finalizar, a oferta de sacrifício. Veja só, após 3 dias do episódio da viúva pobre, Jesus foi entregue por Deus como oferta em sacrifício em nosso lugar. Jesus se entregou, irmão. Jesus foi a oferta. Deus entregou uma oferta por você. Nós só estamos aqui celebrando uma oferta que foi dada. Foi uma oferta. Então continuemos assim. Jesus olha não apenas para a porção, mas para a proporção. Lembra disso. Vamos ficar em pé. A Clícia, né? Vai contar. Ô, queridos, por favor, desculpa. Vem aqui para fechar. Vem aqui, Clícia. A irmã Clícia me contou esse milagre. Foi lá em casa. Conta aí, Clícia, pra gente como foi esse milagre. Isso é para aumentar a nossa expectativa e a nossa fé. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler com vocês aqui um versículo que diz assim, ó: Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele, e Ele nos salvou. Ele é o nosso Senhor, e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque Ele nos socorreu. E no versículo 12 de Isaías 26 diz assim: O Senhor, ó Senhor, Tu nos faz prosperar, tudo o que conseguimos é feito por Ti. Amém, glória a Deus. Amados, eu vou ser bem breve. O pastor Júnior estava no dia que orando, né, e fazendo um desafio. E eu estava lá no cantinho onde a irmã Poliana está. E aí ele começou a desafiar várias pessoas, né, de oferta de sacrifício e tudo. E eu lá naquele cantinho, eu disse assim: Senhor, o Senhor sabe que eu já estou com mais ou menos 2 meses sem dizimar. E o Senhor sabe que eu não tenho, mas eu estou com tanta saudade de dizimar. E se eu tivesse neste momento, ainda que eu tivesse 100 reais, eu ia dar todinho na tua obra, né? Foi o que veio no meu coração. E ele continuou orando e chamando pessoas, né? E eu fiquei lá, e eu sei que quando ele chamou todo mundo para orar, aí eu fiquei, o povo aqui na frente, todo mundo chorando, né? E eu tava lá chorando, me acabando de chorar. E eu disse assim: Senhor, eu tô com mais de 2 meses, tenho dinheiro para receber, mas eu ainda não recebi. Olha só como Deus, ele é perfeito, né? Na minha mente só era 1 mês. Eu disse: tem 1 mês, mas se o Senhor me der esse dinheiro, eu vou tirar o dízimo, tirar de uma conta que eu tava sem paz, preocupada demais, né? E o primeiro que eu vou fazer é tirar o dízimo, a oferta e pagar essa conta, né? Gente, eu fiz aquela oração ali, chorei, tudo, fui pra casa. Passou dias, né? Aí a minha cunhada liga pra mim: Clícia, teu dinheiro foi liberado. E eu, meu Deus, não acredito não, glória a Deus, né? E eu fui receber esse dinheiro. Irmãos, eu fiquei tão alegre, porque no momento, não foi tanto pelo dinheiro, que a gente fica alegre pelo dinheiro também, né? Eu já vinha orando, buscando ao Senhor, porque eu estava precisando desse dinheiro. E realmente eu orava com o Senhor e dizia: Senhor, Tu sabes que eu estou precisando desse dinheiro, eu preciso pagar algumas contas que eu fiz, Senhor, pelo amor de Deus, né? E eu aprendi a descansar no Senhor. No dia que o pastor orou aqui, e aí eu sei que eu fiquei tão alegre, irmãos, eu fiquei tão alegre que eu não corri para pagar nada não. Quando eu cheguei lá, que eu, na minha mentalidade, estava só com 1 mês, né? Quando eu cheguei lá, que eu recebi dinheiro, que ia fechar os 3 meses, eu disse: não,
É bênção demais, eu não acredito numa coisa dessa, não. Eu fiquei foi nervosa lá, né? Aí eu corri logo pra casa, fui lá pra casa, chorei. Aí meu esposo estava em casa e eu cheguei chorando. E eu disse, amor, tu não sabe o que foi que aconteceu. Aí o que foi, minha filha? Eu disse, meu filho, saiu mais de um mês do meu dinheiro, meu filho. Ele disse, minha filha, eu não acredito numa coisa dessa, não. Eu disse, meu amigo, Jesus mandou 3, né? Deus é perfeito demais. Aí eu sei que eu chorei, orei, consagrei ao Senhor ali. Eu disse, agora eu vou na casa do pastor. Liguei para a pastora, não deu certo. Aí ele, minha filha, eu estava tão alegre, irmãos. Eu não vou ser hipócrita de dizer que foi pelo dinheiro também, que eu estava feliz porque eu recebi dinheiro. Mas eu fiquei mais feliz pelo propósito que o Senhor errou, porque eu pensei assim, né? Eu disse, Senhor, eu disse que ia dar tão pouco, e mesmo assim o Senhor me abençoou, né? E eu fui correndo ali na casa do pastor, da pastora. O pastor tem um negócio para lhe contar. E eu disse para o Senhor, né? Eu disse, Senhor, eu fiquei mais alegre pelo propósito, né? Porque o Senhor honrou. Na minha mentalidade era algo pouco, era algo simples, mas o Senhor me deu muito mais do que vocês imaginam. Então, assim, Deus, Ele é fiel e Ele conhece a necessidade do nosso coração. E não somente a necessidade, Ele conhece a intenção do nosso coração, né? E a primeira coisa que eu fiz foi separar para o Senhor e eu disse, pastor, tá aqui meu dízimo, tá aqui minha oferta, né? E eu chorei muito agradecendo o Senhor, porque eu tive o privilégio de ofertar novamente. Eu tive o privilégio de dizimar na casa do Senhor. O que eu quero dizer com isso é que o Senhor, Ele é fiel, independente das nossas imperfeições. Quando nós se arrependemos de todo o coração, quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, um voto com o Senhor, Ele, com certeza, Ele honra. E por mais que você diga assim, irmã Clícia, mas foi pouco, mas o Senhor conhece a intenção do nosso coração, né? Então, sempre quando tiver um desafio, sempre que tiver uma palavra de oferta, ainda que você não tenha, você diz assim, eu vou ofertar. E uma terça-feira antes, né? Só lembrando, uma terça-feira antes, o pastor chamou novamente aqui para ofertar. E ele disse assim, eu queria que você ofertasse algo que lhe custasse. E aí eu não tinha recebido ainda, né? E eu fiquei, meu Deus do céu, não tenho nada. Aí eu comecei a pegar a minha bolsa, a bolsa dos meninos, comecei a catar R$2, R$5, R$7, né? Eu disse, Senhor, eu só tenho esse daqui, eu vou ofertar esse aqui. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor, Ele me surpreendeu, muito mais além daquilo que eu pedi, né? E o Senhor é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele é grandioso, amém? Então o testemunho foi esse. Aleluia! Rapaz, Deus é maravilhoso, não é? Eu queria